Nós temos aí mais 3 pessoas que vão fazer questionamentos. Depois nós vamos... Só ressaltando aí, meu nome é Matias, sou do sindicato também, sou secretário-geral. Ressaltando aí a importância do aglomerado urbano para Jundiaí. Eu estive recentemente com o prefeito municipal e lá já estuda-se a interligação através do VLT. Todos os 7 municípios que ali compõem o aglomerado urbano. E é recém-criado. Como o Ariovaldo bem lembrou aqui, nós temos aí uma região metropolitana e hoje Vinhedo faz parte dessa região metropolitana, tanto quanto Valinhos. Os prefeitos e aí os coordenadores deste movimento têm que se atentar para que não se façam bobagens. Então nós temos ali em Jundiaí como exemplo hoje, recém-criado o aglomerado urbano e já estando em estudo o veículo leve sobre trilho, interligando todos os 7 municípios da região. Ou seja, Jarinu, Cabriúva, Campo Limpo, Várzea Paulista, e nós já somos servidos pela CPTM também, e fomos também contemplados agora recentemente com a questão do expresso rápido. Nós pensamos transporte, Jundiaí também. Nós tivemos a presença do Scaringella aqui, que é um grande técnico, certo? E ele hoje está à frente também lá da Secretaria de Transportes em Jundiaí. Só para lembrar a importância dos municípios, do executivo, das bobagens que se possa fazer, e aí é duro até, mas tenho que concordar com o Ariovaldo. Precisamos puxar a orelha dos executivos que às vezes metem as mãos pelos pés. Só essa observação. Boa noite a todos, meu nome é Geraldo. Queria parabenizar essa iniciativa, né, que é realmente muito boa. A gente poderia aqui citar várias as necessidades que vão ser atendidas com um trem de superfície. Uma das assim, que a gente poderia estar falando, as pessoas que vão trabalhar em São Paulo e todo dia pega carro, pega ônibus e perde aí horas, né, assim, poderia fazer isso em 20, 10, 15 minutos. Né? E assim, nós vimos aqui várias entidades, pessoas falando de trem para passageiro, de carga, sobre agricultura, e a gente vê que esse trem em São Paulo ele é só feito só para passageiros. E como aqui iria fazer essa integração Campinas-Jundiaí, Campinas-São Paulo, unindo transporte de carga, de passageiro e turismo também. Como seria essa integração aqui na nossa região? Pergunto para o Francisco. A questão da integração aqui na nossa região, principalmente no nosso trecho aqui, como são 2 vias e uma não está sendo utilizada, nós não teríamos grandes problemas em termos de fluxo. Já de Jundiaí a São Paulo, a CPTM, na audiência que ocorreu lá na Assembleia Legislativa, na Fresnog, ela já colocou que ela estará solicitando a partir do ano que vem que os trens de carga circulem só de madrugada, porque ela pretende diminuir o intervalo entre os trens, dada a necessidade que existe de estar atendendo a população. E daí o governo do Estado de São Paulo retomou o projeto do Ferroanel, que é exatamente para desviar o transporte de carga do centro da cidade de São Paulo e priorizar, então, o transporte passageiro. Então, essas são algumas medidas que estão sendo pensadas naquilo que já existe, para que se evite um colapso, porque senão, com certeza, nós não teríamos condições de, com essa frequência que há necessidade dos trens passageiros circular, nós teríamos problemas, principalmente na cidade de São Paulo, em relação aos trens de carga. Então, isso já está sendo pensado e fatalmente vai resolver essa questão. Nós temos 2 últimas pessoas que vão fazer o questionamento, a senhora que está ali no fundo e depois você, tá bom? Só um minutinho. Boa noite a todos. E meu nome é Alzira, eu sou ex-metroviária, aposentada, e a minha preocupação é com relação ao que esse senhor havia dito. O prefeito de Campinas. Eu acompanhei em São Paulo, na Assembleia Legislativa, todo aquele movimento feito
pelos caminhoneiros com relação aos pedágios, junto com os deputados. Todas as vezes que eu participei das reuniões lá feitas por eles, tinha um cheirinho daquilo que realmente aconteceu. O líder do movimento traiu os caminhoneiros. Tá? Agora, com a fala desse senhor, com relação ao prefeito de Campinas, eu não o conheço, mas eu quero deixar uma alerta para os senhores interessados nesta questão, assim como eu também sou interessada, de que devemos ter bastante cuidado com o prefeito de Campinas. Tá? Por quê? Porque nós temos a Caprioli, a Cometa, né? A Prata, etc., etc. Acabaram com o transporte ferroviário. Por quê? Para enriquecer os donos destas empresas, que são da nossa região, ou seja, do país todo. Agora, a minha outra preocupação, desculpa que eu estou um pouquinho nervosa, é que eu acompanhei essa questão dos caminhoneiros e eu fiquei muito preocupada agora com a fala dele. Teve uma pessoa que perguntou: quem vai investir nesta reforma? É uma outra preocupação que eu tenho e muito cuidado que nós devemos tomar. Porque na privatização do Banespa, a privatização da Telesp também foi assim. O governo do estado primeiro reformou os bancos do Banespa e as agências da Telesp. Reforma de primeira qualidade. Tipo Hotel 5 estrelas. Dá até para colocar 7, mas não existe, infelizmente. Para quê? Entregar de graça para os estrangeiros. E quem fez isso? Aquelas pessoas que diz que se ausentaram do país porque eram perseguidas política. Agora, eu sou perseguida política e vou para outro país negociar as empresas estatais do meu país e venho, me candidato, ganho e entrego. Agora, com relação ao transporte ferroviário, que todos fiquem em alerta. Até porque o metrô de São Paulo também já está prometido. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. Porque os nossos governos do passado, que se dizem ditadores, militares, eles construíram muito mais de 1.000 empresas. Empresas essas que foram entregues de mão beijadas para pessoas que nem sabem quanto custou para construí-las. Esta é a minha preocupação. Que nós investimos o nosso dinheiro para entregar para quem? Para empresários de outros países, que vêm sugar o suor dos nossos irmãos. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado.
Vamos ao nosso último questionamento. Boa noite, senhores componentes, senhora componente da mesa, também boa noite, cidadãos, visitantes. Em nome da AEVI, eu gostaria não de expressar uma pergunta, mas de expressar uma certeza de que este é um movimento realmente porque ele vai atender uma necessidade que é comum de todos nós. Então, isto é o bonito da espontaneidade que este movimento está adquirindo. Todos que tomam conhecimento desta necessidade, desse projeto, acabam se envolvendo, se interessando. E não pode ser diferente por parte das empresas de Vinhedo e de outras localidades que também fazem parte da nossa associação. Nós apoiamos essa iniciativa, entendemos que é uma necessidade também das empresas e só posso parabenizar o empenho, o interesse, a dedicação de todos que estão envolvidos nesse movimento. Muito obrigado. Permita-me só uma palavra rápida, Ariovaldo. Eu compreendo perfeitamente a sua inquietude, porque, como eu falei, eu tenho lá um ex-ferroviário dentro da entidade e realmente parece um leão dentro da jaula. Ele não vê a hora da ferrovia voltar a operar e nós damos realmente incentivo para ele e ele tem carta branca. Eu falo, Gilson, você tem realmente carta branca para lutar em nome da entidade para que esse modal volte a ganhar a sua presença o mais rápido possível. E atendendo às indústrias de todos os municípios pelos quais o CIESP Jundiaí e o CIESP Campinas respondem, e esses municípios são também o município de Louveira, o município de Vinhedo e o município de Valinhos, que faz parte da jurisdição do CIESP Campinas. E digo mais para os senhores, eu quero ir trabalhar de trem em Jundiaí um dia. Isso é algo, algo que tem que ser possível, tem que ser viável. Por que um parlamentar inglês vai trabalhar de trem? Por que um parlamentar alemão vai trabalhar de trem? Um industrial, um prestador de serviços? Nós temos que conseguir isso para a nossa região também. E com relação ao transporte de cargas, eu lhe digo que a interrupção desse transporte de contêineres de Santos até Jundiaí muito nos preocupa, porque primeiramente ele me afetou diretamente. Sou de uma empresa exportadora que usava esse modal, ou seja, o multimodalismo, o caminhão, o trem e o navio para levar o contêiner até o seu destino final, e fui diretamente atingido com isso quando em agosto eu fiquei sabendo que os meus contêineres não desceriam mais através do modal ferroviário, e sim através do rodoviário. E eu tive a oportunidade, no dia 24, quando o governador Alckmin anunciou o aglomerado urbano no CIESP Jundiaí e o Expresso Jundiaí, de abordá-lo pessoalmente e questioná-lo. Governador, eu gostaria de informá-lo de que o serviço de trens, ou seja, a operação de contêiner Santos Jundiaí e vice-versa, foi interrompida. E ele olhou para o prefeito Miguel Haddad, que estava ao seu lado, e só disse: nós estamos tentando tirar os caminhões da estrada e recebo a notícia de que o trem deixa de operar. Pegou imediatamente o seu telefone e pediu para que o secretário Saulo, dos Transportes, entrasse em contato com o presidente da MRS e ficou de nos dar um retorno. Então, nós temos aí um crédito com o governador com relação a esse questionamento nosso do porquê que, enquanto ele próprio, governador, tenta tirar os caminhões das já mais do que saturadas estradas, tem que agora vivenciar uma situação de um modal, um transporte de contêiner ser interrompido. E, além disso, eu digo que a cobrança da indústria da nossa região está sendo muito grande para que essa operação seja retomada, porque nós temos várias empresas associadas que se utilizavam desse modal e ter que transferir isso para o modal rodoviário é um desastre, porque, além da questão segurança, para nós era muito mais seguro descer com esse container através
da malha férrea ao invés do caminhão, nós temos a questão da entrada no Porto de Santos para poder desembaraçar essa mercadoria, que é um parto, que é um desafio para nós. Então, os senhores podem ter certeza que nós, do Centro das Indústrias, estamos diretamente junto ao governador, em contato constante, para que nós não tenhamos apenas uma resposta, mas esse serviço reativado o mais rápido possível. E endossamos o projeto de que a ligação de Jundiaí para Campinas não seja uma ligação expressa direta, e que seja, sim, uma ligação que atenda os municípios de Louveira, de Vinhedo e de Valinhos. Isso eu deixo aqui registrado claramente. Afinal de contas, nós temos hoje um movimento de pessoas, de trabalhadores que se deslocam intermunicipalmente muito grande. E quando eu falo de competitividade da indústria, isso diz respeito também a nós trazermos o nosso maior valor da indústria, que é o trabalhador, para dentro das nossas fábricas, através de um modal que nos permita a termos a condição de produzirmos produtos competitivos. Isso envolve diretamente o custo para trazer esse trabalhador para dentro das nossas fábricas. Então, nós apoiamos Ciesp Jundiaí, Ciesp Campinas, essa extensão com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos até Campinas. Obrigado.